Olá, Rede Conectados e todos os jovens e adolescentes e pessoas que estão conectados conosco nessa noite. Eu quero falar algo com vocês sobre seguir Jesus. E a Fernanda falou isso no começo da rede, né? A gente está passando por uma época tão diferente, tão difícil, e uma época onde tem muita gente seguindo alguma coisa, seguindo pessoas no Instagram, seguindo pessoas. E aí, às vezes, a gente acha que o seguir Jesus é igual seguir alguém no Instagram. Que você segue um, você segue outro e mais outro. E só que com Jesus não é assim. E por isso eu quero compartilhar com vocês um texto que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28 a 30. Porque aqui a gente vai aprender a seguir Jesus, e é aprender a seguir. Eu sempre falo para os jovens aqui na igreja e para o povo que eu sou bem ruim dessas coisas de rede social, né? Então, é eles que me ajudam muito. Eles me ensinaram a seguir pessoas no Instagram. E hoje, em nome de Jesus, que a palavra do Senhor ensine você e me ensine a nós a seguirmos Jesus. Que é muito diferente de nós seguirmos tantas personalidades como a gente tem seguido no Instagram. E se a gente for levar o evangelho como nós temos seguidores, né, ou seguindo pessoas na rede social, nós vamos nos perder. Então a palavra nos ensina a como seguirmos Jesus. Lá em Mateus 11, o versículo 28 diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí você fala assim para mim, você está doida? O que isso tem a ver com seguir? O que isso tem a ver com seguir pessoas no Instagram, com seguir Jesus? Amados, quando eu leio esse texto, isso aqui tem tudo a ver com seguir. Seguir Jesus é exatamente o que esse texto nos fala. Ele começa falando assim, ó, vinde a mim todos. Para a gente ir até uma pessoa, nós precisamos seguir. Então, vinde a mim todos os que estáis cansados. A Fer destacou muito isso na abertura aqui da rede, né? Nós estamos num tempo que a gente vai desanimando, né? Eu estava contando, já são mais de... É uma loucura essa quarentena, é uma quarentena que não é quarentena, né? Porque é uma quarentena que já virou 80 dias nas minhas contas, até mais, né? E quando a gente entrou e começou a ouvir ruídos de pandemia, ruídos de que a gente ia ter que parar, eu lembro que a gente falou tanto na Rede Conectados como na igreja, acho que vai ser umas 2 semanas. Nunca nós imaginávamos que seria tanto tempo e a gente nem sabe quantas coisas vão voltar ao normal. E aí isso nos cansa, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Nós estamos vivendo uma situação que cansa às vezes a nossa mente, cansa a nossa alma. E aí a Bíblia fala assim, você está cansado? Você está cansado? Está cansado de receber? A Fer falou isso, né? Meu Deus, que semana de más notícias em todas as mídias. Todo quanto é lado, só más notícias. Então tem hora que a gente cansa de receber más notícias, cansa de viver, e nós estamos vivendo no mundo de más notícias. Eu estava agora há pouco conversando com uma amiga minha lá do Panamá, e aí às vezes dá a impressão que a gente sabe que essa pandemia está no mundo, mas eu ouvi ela falar de como está lá agora, de como a igreja dela está passando por isso, eu falo, Deus, nós estamos nos cansando. Aí a palavra do Senhor fala assim, então me segue, vinde a mim, todos os que estáis cansados. Você está cansado nessa noite? Jovem, adolescente, homem, mulher, vocês estão cansados? Cansados de ficar em casa, cansados de não saber o que fazer, cansados de não poder planejar, né? A minha filha de 18 anos, a Beatriz, ela vai se formar esse ano, ela tinha 1000 ideias para a formatura dela. Desde vestido, o que ela queria, quem ela ia convidar. E ela falou, mãe, estou cansada porque eu nem sei o que eu vou fazer. E ninguém sabe. Mas a palavra do Senhor fala assim, ó, segue Jesus, me segue. Ele fala, você está cansado? Vinde a mim. E não só o que está cansado, o que está sobrecarregado, é mais que canseira. Você está cansado, você está sobrecarregado? Vinde a mim. E aí Deus tem uma promessa, Ele fala assim, eu vou dar alívio. Eu amo essa palavra, alívio, sabe? Ela dá essa sensação de bem-estar.
Então, se nós queremos um alívio para esse momento de dificuldade, se nós precisamos de alívio para esse momento de incerteza, nós precisamos seguir Jesus. E aí nós vamos até Ele e Ele vai nos dar alívio para a nossa alma, alívio para a nossa mente. Mas aí Ele fala assim, ó, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. E aqui é toda a diferença do seguir Jesus e seguir pessoas na rede social. A palavra fala assim, vinde e aprendei de mim. Eu quero falar sobre discipulado com você. Seguir Jesus, a palavra discipulado é exatamente essa tradução aqui. A palavra discipulado significa aquele que segue, aquele que aprende, aquele que imita, aquele que faz igual. Então Deus fala assim, ó, você está cansado? Você está sobrecarregado? Então venha. Mas se você aprender de mim, a palavra fala assim, que só quem aprende com Jesus vai ter descanso para a alma. Ele vai te aliviar do cansaço, Ele vai te aliviar do sobrepeso, te aliviar. Mas o descanso interior, a paz interior é só para aqueles que aprendem de Jesus. É só para aqueles que seguem Jesus. É só para aqueles que são discípulos e discípulas. Guarda isso no teu coração. Porque às vezes eu escuto as pessoas falando assim, eu não sou discípulo de Jesus, eu sou da igreja. Amados, tem muita gente que é membro de igreja e que não é mesmo discípulo de Jesus. Porque discípulo é aquele que aprende, aquele que faz igual, aquele que segue. Eu sempre falo isso, tem gente que é membro de igreja, mas não é discípulo. Segue Jesus como muitas pessoas seguem pessoas no Instagram. Segue um, segue outro, segue outro. Quando a gente é discípulo, a gente só segue um. A gente só segue Jesus, independente do momento que nós estamos vivendo, independente da circunstância. Nós só seguimos um. Eu gosto dessa palavra, discipulado, porque para mim discipulado, às vezes eu escuto muitas pessoas falar assim, não sei se os jovens aqui também, isso é um modelo, isso é um modismo. Gente, quando a gente vai de Gênesis a Apocalipse, a gente vê que um discipulado, o seguir Jesus é um estilo de vida. É uma cultura que você adere, sabe? Como eu falei, eu estava conversando com essa minha amiga, a Shirley, que ela mora lá no Panamá, e aí ela estava falando bem isso, ela tem uma cultura, nós brasileiros temos uma cultura. Ela foi para o Panamá, ela precisou e está aprendendo uma nova cultura. Amados, é assim quando a gente aceita Jesus. A gente estava nesse mundão, vivendo as coisas desse mundão. E aí a gente começa a seguir Jesus. É uma nova cultura. É um estilo de vida diferente. Aí tem pessoas que falam assim, eu não me encaixo na igreja. Não, querida, é porque você não quer aprender de Jesus. É porque você quer vir para a igreja e continuar na cultura antiga. Sabe? Eu e meu marido e minha família, nós nos mudamos aqui para Curitiba faz 1 ano e meio. E eu morava num lugar quente. Então, se eu abrir a minha janela e estava sol, eu ia sair na rua, estava calor. Aí eu aprendi uma nova cultura aqui em Curitiba, que não significa que está sol e está calor. Eu estou aprendendo isso. Às vezes está o céu azul, e eu saio, eu estou com frio. Uma nova cultura. No começo, eu vinha para a Rede Conectados, eu chegava aqui de blusa, de camiseta, e saía tremendo de frio. Acabou quantas vezes eu saí da igreja ano passado com a boca roxa, porque eu entrava, estava um clima, eu saía, estava outro. Uma nova cultura. Hoje, gente, aonde eu vou, eu carrego uma blusa, onde eu vou, eu carrego uma jaqueta, né? Eu tenho mania de, eu fico rouca, então eu sempre tenho um cachecol, já estou me aderindo à nova cultura. E isso é com Jesus. Isso é discipulado. Você começa a seguir Jesus e vai aderindo uma nova cultura. E aí Jesus fala assim, então, você quer aprender de mim? Você tem que tomar o meu jugo. E eu sei que você sabe o que é jugo. Jugo é um instrumento, acho que é um instrumento, um objeto, é isso, gente, né? É um instrumento que a gente põe nos animais para carregar peso. É um objeto de controle. E aí eu queria que você guardasse isso. Não basta, eu estou seguindo Jesus. Né? Eu vou na igreja, eu vou na rede, e agora está mais tranquilo ainda porque eu fico em casa assistindo, estou seguindo. Não, Jesus fala assim, para você aprender de mim, você tem que tomar o meu jugo. Você tem que caminhar comigo. E aí, o que nós aprendemos com o jugo? O jugo tem 3 finalidades. Primeiro é submissão. Quando Jesus coloca o jugo dele sobre a gente, ele está falando assim, eu quero ter o controle sobre a tua vida. Às vezes nós não gostamos da palavra submissão. Eu não vou me submeter. A palavra submissão significa debaixo de uma missão.
Quando Jesus fala assim, ó, venham, me sigam, eu quero discipular vocês, amados, olha que delícia, sermos discipulados por Jesus. Ele fala, vem aprender comigo, eu quero ser o teu discipulador, mas toma o meu jugo. Ele está falando, se submeta a mim, caminhe debaixo da minha missão. Aí você fala assim, mas como assim me submeter? Me colocar debaixo da missão de Jesus? Qual é a missão de Jesus? Eu quero que você pare e pense, qual é a missão de Jesus? A palavra de Deus fala que Jesus, Ele mesmo fala, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. A missão de Jesus nas nossas vidas é que a gente tenha vida abundante. Então, tomar o jugo de Jesus é um privilégio. É que às vezes nós não entendemos o significado das palavras e falar, eu não vou me submeter. Gente, se submeter é colocar debaixo da missão. A missão de Jesus é nos ensinar, é nos ministrar, é vir nos trazer vida abundante num tempo como esse, de crise, num tempo como esse de pandemia, num tempo como esse de tantas incertezas. Ele fala assim, eu quero te dar uma vida abundante, mas para isso toma o meu jugo, se coloque debaixo da minha missão. Me segue. Aprende comigo. Outra coisa que o jugo faz, o jugo, ele é um instrumento de trabalho. Ninguém põe o jugo num animal e deixa o jugo preso, o animal preso, né? Se põe um jugo no animal para ele arar, para ele puxar. Então, o jugo ele tem essa conotação de trabalho. O Senhor põe esse jugo para trabalhar nas nossas vidas, a fim de que a gente cumpra aquilo que foi designado para mim e para você. Esses dias eu estava conversando com uma mulher e, gente, tem muita gente desanimada. É bem esse texto. Muita gente que está desanimado, sabe, não sabe o que vai acontecer e já está pensando que vai morrer e, sabe, perdendo o sentido da vida. Aqui Jesus fala assim, ó, toma do meu jugo, que jugo é trabalho. E o trabalho do Senhor nas nossas vidas é que a gente viva tudo o que Ele sonhou para nós. Sabe, Deus não perdeu o controle do que está acontecendo. Não perdeu. Ontem eu estava fazendo uma live com a minha irmã e a gente estava compartilhando dos planejamentos, né? Que a gente sentou, eu pego a minha agenda, estava lá o planejamento inteiro da igreja. E aí Deus falou assim, não, eu não quero assim. Vocês vão fazer tudo diferente. Deus não perdeu o controle. Ele está trabalhando, Ele está colocando o jugo dele sobre nós, para que a gente possa, em nome de Jesus, aprender a viver a nossa vida do jeito que Ele planejou, do jeito que Ele sonhou. Eu tenho orado ao Senhor e às vezes eu falo, Deus, eu ainda fico triste quando eu vejo todas essas coisas que estão acontecendo no mundo. Todas essas coisas que estão acontecendo e ainda tem jovem que não está aqui conectado. E ainda tem jovem que está fazendo qualquer outra coisa, ao invés de seguir Jesus, porque o Senhor está sinalizando que Ele está querendo trabalhar nas nossas vidas, e tem gente que ainda não está conectado, porque está seguindo qualquer outra coisa nesse exato momento, a não ser Jesus. Às vezes eu vou lá e oro e falo, Deus, que mais vai precisar acontecer para a igreja acordar? O que mais vai precisar acontecer para os nossos jovens verdadeiramente se conectarem com a palavra do Senhor? O que mais vai precisar acontecer para a gente se render ao jugo e permitir que esse jugo venha trabalhar em nós e fazer com que a gente viva num ano como esse, o que o Senhor determinou para mim e para você? Você sabe o que Deus tem para você para esse ano? Você sabe o que Ele planejou? Eu estou vivendo uma situação muito gostosa com as mulheres aqui da igreja, e mulheres de 12 a 100 anos, não é só mulher, né, casada, não. As jovens que estão aqui comigo, elas estão junto comigo, né? De coisas que Deus estabeleceu para nós num momento de crise, num momento de pandemia, porque Ele quer trabalhar algo em nós. Ele quer desenvolver algo na minha e na tua vida, e por isso Ele fala, aprenda de mim. Tome o jugo, que o jugo é submissão, o jugo é trabalho, não é trabalhar para o Senhor. E eu estou, de certa forma, não me interprete mal, mas de certa forma eu falo, Deus, que interessante essa questão da pandemia, onde a gente não está trabalhando para o Senhor aqui, ó, dentro do templo, sabe? Acabou, é isso que eu falei, acabou os nossos calendários, nós estamos em junho, gente, já era para a gente ter tido encontro, já era para a gente ter tido tanta coisa na igreja e parou.
Porque Deus está falando assim, ó, não é para vocês trabalharem para mim, é para vocês tomarem meu jugo, vocês aprenderem de mim e deixarem eu trabalhar em vocês o que eu sempre sonhei. E o que Ele sempre sonhou para mim e para você é uma vida mais que abundante aqui nessa terra. Quando Jesus fala isso, eu vim para que vocês tenham vida e tenham uma vida mais que abundante, amados, não é no céu. Quando Ele fala isso, Ele está aqui na terra. Aí você fala, que loucura é essa? Que evangelho é esse que promete uma vida mais que abundante num ano de crise? Esse é o evangelho do céu. E eu tenho vontade de chorar quando eu escuto isso, porque esse é o Deus que eu amo, esse é o Jesus para quem eu sigo, esse é o Jesus que eu sigo, que num ano de crise, num ano de absurdos acontecendo, Ele vem e ministra a paz, Ele vem e ministra a direção e vai na contramão de tudo que está sendo ensinado. A gente liga a televisão e qualquer mídia social, rede social, a gente só vê más notícias, a gente abre a Bíblia e Ele fala assim, ó, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Toma o meu jugo e aprenda de mim, que você vai ter descanso para a tua alma. Olha que boa notícia. E tem pessoas que ainda não se conectaram no que está acontecendo. Hoje Jesus fala assim, você quer me seguir? Tem um jeito de me seguir. Não é vir na igreja, até porque você não está podendo ir na igreja. Você quer me seguir? Tem um jeito de me seguir. E não é cumprir calendário de igreja, não é cumprir planejamento de igreja. Você quer me seguir? Deixa eu trabalhar em você. O que eu sonhei para você desde que você foi gerado, que é que você ter uma vida mais que abundante aqui nessa terra. Mas para isso, aprenda. Olhe para Ele e faça como Ele fez. Olhe para Jesus e faça como Ele fez. Outra coisa que a palavra, que o jugo traz, então o jugo traz submissão, a gente vai se colocar debaixo da missão de Jesus, que é nos trazer essa vida. O jugo, ele traz trabalho, e o jugo, ele traz companheirismo. Olha que delícia, você não está sozinho. Quando o jugo é colocado em animais, o meu sogro e minha sogra moravam, né? Minha sogra já faleceu em sítio e tinha lá o jugo. Quando o jugo é colocado, ele não é colocado em um animal, sempre são 2 animais. E o animal mais forte carrega o peso maior. Sabe? Então Jesus está falando assim, eu sou teu companheiro. Esse ano está difícil, a sua vida está difícil, você está cansado, você está sobrecarregado. Eu estou com você e porque eu sou maior e Jesus é maior e porque Ele é maior, o peso maior vai ficar sobre Ele. Amado, se você é do Senhor, se você é um filho, uma filha, um discípulo, uma discípula do Senhor e está sobrecarregado, é bom você parar agora e falar, Deus, será que eu tenho permitido o Senhor colocar o teu jugo sobre mim? Será que eu tenho permitido o Senhor trabalhar na minha vida aquilo que o Senhor designou para ser trabalhado? Senhor, será que eu estou permitindo me submeter à tua vontade? Porque às vezes a gente fala que nós somos do Senhor, mas a gente vive batendo de frente com a palavra. Sabe, seguir ao Senhor é uma questão de amor. Quando a gente olha para a palavra e vê o que Ele fez, a gente fala, sim, Senhor, nós queremos te seguir. Sim, Senhor, nós queremos a tua companhia. Né? Tem tantas pessoas... que às vezes a gente está conversando, aí tem pessoas que estão saindo já para trabalhar, mas tem muita gente que está sozinho. E aí Jesus fala assim, ó, mesmo você que está sozinho, porque precisa mesmo ficar fechadinho de quarentena, porque você é um grupo de risco, e né, tantas coisas, Ele fala assim, ó, toma o meu jugo, porque o meu jugo significa que eu vou levar. Jesus fala isso para você hoje, que Ele vai levar o peso maior, para que você possa ter um fardo mais leve. Mas para isso tem que aprender com Ele, para isso tem que caminhar com Ele, para isso tem que permitir que a palavra de Deus te direcione. Eu amo pensar isso, que o Senhor sabe exatamente o que Ele tinha para a nossa vida. E aí nós estamos, eu não sei como que você está vendo o ano de 2020. Eu não sei como que nós vamos, eu só sei que nós vamos entrar para a história, gente. Eu falo assim, eu penso quando eu tiver meus netinhos falam, nossa, avó, você viveu em 2020, né, que teve uma pandemia que parou o mundo, né? Eu falo, vivi, né? Eu estou pensando aqui. Então nós vamos entrar para a história. Mas você vai entrar para a história do reino dos céus? Ou você vai entrar só para essa história terrena que vai acabar? Porque essa história terrena, amados, vai acabar. A palavra do Senhor diz assim, ó, que céus e terras passarão, vai acabar, mas a palavra do Senhor vai permanecer para sempre. Então, sabe, você quer entrar para a história do quê? Só a história
da escola, a história da escola, né? Que daqui a alguns anos vai estar lá nos livros de história, que em 2020 teve uma pandemia, ou você vai querer entrar para a história do reino de Deus, porque em 2020, quando o mundo parou, o Espírito Santo agitou dentro de você. Porque o mundo parou, o Espírito Santo queimou dentro de você. Quando o mundo teve que parar por causa de uma pandemia, o Senhor te trouxe cura. Quando o mundo veio com doença, o Senhor te trouxe restauração. Quando o mundo veio com crise, o Senhor te veio com provisão, porque Ele é um Deus mais que abundante. Para isso você precisa tomar o jugo. Para isso você precisa seguir Jesus de uma forma íntegra, inteira. Não dá para seguir Jesus como a gente segue o povo no Instagram. Gosto desse, sigo esse, gosto desse, sigo esse, gosto desse, sigo aquele. Jesus, ou você gosta, ou você vai se perder, querido. Então hoje eu queria deixar isso para você. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Você pode vir até Jesus e Ele vai te aliviar. Ou você pode tomar do jugo dEle. Aprender dele, ser um discípulo e uma discípula, seguir ele, deixar isso ser o teu modo de vida, e aí você vai achar descanso para a sua alma, num tempo onde está todo mundo cansado, num tempo onde está todo mundo estressado, e as pessoas vão olhar para você e falar assim, como é que você está assim? Aí você fala, é porque eu sigo, é porque eu sou discipulada. Olha que delícia falar isso. Eu sou discipulada por Jesus. Porque Ele me convida e Ele te convida. Vem aprender comigo, eu tenho uma vida diferente para você. Mesmo no ano de 2020. O meu desejo, a minha oração, e eu vou orar isso com você agora, né, para que o ano de 2020 não seja marcado como um ano da pandemia, mas que o ano de 2020 seja marcado como um ano de milagre do Senhor na tua vida. Que o ano de 2020 não seja um ano de crises, marcado como um ano de crises, porque o reino do Senhor o reino do Senhor nunca está em crise. O reino dos homens está em crise, totalmente em crise. Mas o reino dos céus não está em crise. Então, se você é discípulo, se você segue Jesus, você vai lembrar de 2020, num ano onde todo mundo estava vivendo em crise, mas onde você pôde usufruir das promessas do Senhor. Eu tenho recebido muitas mensagens, hoje eu estava compartilhando com o Eliel, que às vezes eu não dou nem conta de tanta mensagem que eu recebo, tanto áudio, de pessoas que estão se posicionando nisso aqui, ó. Aprender de Jesus, tomar o jugo de Jesus. Amados, e pessoas que... Eu recebi um testemunho essa semana de uma pessoa que não tinha... ela trabalha no comércio e ela não recebeu nada, ela não vendeu nada o mês inteiro. E depois, 2 dias para fechar o mês, ela vendeu mais do que o normal previsto para o mês. Sabe o que é isso? Isso é o reino dos céus. Isso é você se posicionar aprendendo de Jesus. Isso é você se posicionar em oração. Esses dias eu... nem sei se eu estava pregando aqui na igreja, se era para as mulheres, eu falei isso. Sabe, acorda adolescente, acorda jovem. Tem jovem adolescente maratonando um monte de série, em vez de maratonar a Bíblia. Sabe, em vez de pega a Bíblia e vai maratonar a Bíblia. Vai ler a Bíblia, vai aprender de Jesus como é. Gente, Jesus viveu uma época de crise. Olha a vida desse homem. Ele viveu num momento de muita crise. Você quer aprender a passar por crise? Vai para a palavra. Aprenda do Senhor, toma do jugo dele, aprenda a ser submisso, a permitir que ele faça o trabalho dele na tua vida e que ele seja o teu companheiro, em nome de Jesus. E aí você vai ver, Eu tenho visto, né, os jovens que estão aqui, eu sei que eles têm visto isso, como o fardo de Jesus é suave. É leve, e mesmo num ano caracterizado por tantas coisas ruins, a gente pode afirmar, sim, Jesus, te seguir e ser discipulado pelo Senhor, nos traz um fardo mais leve, nos traz um fardo mais suave, porque é a promessa do Senhor. Amém? E eu quero orar isso com você nesse momento, aí onde você está, fecha os teus olhos. De repente você precisa pedir perdão para o Senhor, porque talvez você fala, não, eu sou cristão. A palavra cristão significa pequeno Cristo. Né? Ungido. Né? Às vezes você fala, não, eu sou de Jesus, só não sigo a Bíblia. Então você é de qualquer coisa, menos de Jesus. Porque quem é de Jesus segue a Bíblia. Ah, não, eu sou cristão, eu vou na igreja. Gente, tem muito cristão indo para a igreja que não está indo para o céu. Porque para ir para o céu nós precisamos aprender de Jesus. Então talvez você tenha que ter um tempo agora de pedir perdão. Senhor, eu estou me iludindo.
Sabe, é um pedir perdão para Deus e um pedir perdão para você mesmo. Porque talvez você está se enganando. E a palavra de Deus fala isso, que o nosso coração é enganoso. Às vezes a gente está se enganando, achando que a gente é discípulo de Jesus, mas vivendo a vida do nosso jeito. E depois você vai falar, Deus, me ensina, eu quero aprender. Eu quero viver essa promessa de ter um descanso para a alma, um jugo suave e um fardo leve por ser seu discípulo e sua discípula. Eu quero orar isso junto com você nesse momento. Senhor, nós queremos te louvar, Deus, e te agradecer, porque a tua palavra é uma história de boas notícias. Evangelho significa isso, boas novas, boas notícias. E nós te louvamos porque numa época, num ano onde tudo que a gente vê só é más notícias, quando nós caminhamos com o Senhor, quando nós abrimos a tua palavra, o que nós recebemos são boas palavras do Senhor, são boas notícias do Senhor, e hoje nós queremos te louvar, porque o Senhor nos ensina a te seguir direito, porque às vezes a gente fica confundido, Pai, e nós queremos te pedir perdão, por sermos jovens, adultos, crianças, adolescentes, que estamos achando que seguir o Senhor é igual seguir pessoas nas mídias, é igual seguir a pessoas na rede social, sem compromisso, onde a gente acha que a gente pode falar o que quer, sem compromisso. Nos perdoa, Senhor. Nós somos seus discípulos e suas discípulas, e queremos sim aprender do Senhor, para vivermos uma vida com um fardo suave, com um fardo leve, para encontrarmos no meio de circunstâncias, no meio de adversidades, Pai, nós encontrarmos descanso para a nossa alma. E nós queremos te pedir perdão se estamos te seguindo como o mundo segue mídias. O Senhor nos ensina a te seguir, e nessa noite, nesse momento, nós queremos dizer isso para o Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Nos ensina mesmo a te seguir. Põe mesmo sobre nós o teu jugo, para que nós possamos aprender a deixar o Senhor trabalhar em nós o que o Senhor tem sonhado para nós. Para que nós possamos aprender o teu companheirismo, aprender que é o Senhor quem leva o mais pesado, que é o Senhor quem faz o trabalho mais difícil. Então nos ensina a depositarmos essa confiança em Ti, em nome de Jesus. E assim temos um ano de 2020 marcado pela Tua presença, não pela presença de coronavírus, mas um ano marcado pela Tua presença, não um ano marcado por enfermidade, mas um ano marcado pelo Jeová Rafá, que é o Deus que nos cura, que é o Deus que nos sara, que é o Deus que agita dentro de nós, o Espírito Santo é o Deus que nos purifica. Paizinho, quantas pessoas estão com medo de se contaminarem com vírus, Pai? Ah, Deus, nos ensina a nos contaminarmos com a Tua presença. E aí temos um ano marcado pela Tua ação, pela Tua direção, pelo Teu trabalhar e pelo Teu companheirismo sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Que o Senhor possa selar essa palavra no teu coração, para você ficar conectado com o céu, mesmo estando aqui nessa terra. E nós...